Mas toda vez que chega uma paciente com a suspeita do atraso menstrual, ou ela acha que está grávida, eu vou examinar ela, porque existem alguns sinais, tá? Primeiro, a anamnese já vai dizer alguma coisa. Ela pode ter relato de náusea e vômito, né? Claro, pode ser vesícula, mas pode estar urinando muito, pode ser infecção urinária, mas também pode ser gravidez. Atraso menstrual, eu sempre falo isso, atrasou menstruação, beta-HCG. Tá? Mastalgia, dor na mama. A paciente pode começar a apresentar cloasma gravídico ou linha negra. Tá? O paciente vai lá e olha o abdômen dela, está com aquela linhazinha ali, fecha o gravidez? Não, mas é um sinal. Esses são sinais de presunção, tá? Depois eu vou falar sinal de probabilidade, que são mais fortes do que o de presunção. O que é esse cloasma? Corre aqui, ó. É. Só que é na grávida, entendeu? Foi? Mudou? Não. Tem dias que a gente se sente. Continuando os sinais de presunção. Sinal de Halban, tá? Toda vez que uma mulher tem suspeita, eu vou olhar aqui atrás, se ela tiver com uma penugemzinha, ai meu Deus, as meninas vão chegar em casa hoje, vão todas olhar o cabelinho assim atrás, eu tô com uma penugemzinha aqui. Não é assim também, né, gente? É a pessoa que não tinha nada e começa com uma penugemzinha, isso chama sinal de Halban. Tubérculos de Montgomery, são as glândulas sebáceas do mamilo, das areolas, ficam hipertrofiadas. Isso se chama tubérculos de Montgomery. Rede de Haller, ao aumento da vascularização da mama. E ainda tem o sinal de Hunter. O mamilo fica mais escuro. Eu sempre pergunto para o paciente, o seu mamilo está mais escuro do que é normalmente? Pergunto, né? Porque eu não conheço a paciente, então não vou ter essa referência, é ela que vai me dar. Mas eu posso ver o aparecimento de uma areola secundária. Esses são sinais de presunção. São sinais de gravidez, mas ainda mais fracos. Agora, sinais de probabilidade. Eu começo a falar assim, e o gato subiu no telhado. Porque a menstruação já atrasou mais que 14 dias. Eu faço um toque e o colo está amolecido. Existe uma coisa chamada sinal de EGA. Tem assim, o colo e o útero. Entre ele tem o istmo. O sinal de EGA, a gente sente um amolecimento nessa região. Não é um sinal dos mais fáceis de se sentir, não, mas dá para sentir, tá? Tem o sinal de pisca-seque. Você faz um toque e você sente uma área assimétrica. É geralmente aonde nidou, tá? E tem o sinal de nobile e Coulthard, que é o melhor de todos. Você toca, você sente aquele útero, eu vou dizer assim, mais preenchendo, mais inchado. Inchado não é a boa palavra. Mas vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Porque assim, o colo, ele dá nos fórnices. Fórnice anterior, laterais e posterior. Você vai, toca o útero, geralmente, se ele é no pervertido, você toca ele para frente. Você vai tocar um útero com nobile e Coulthard, você sente o útero para o lado, o útero para o outro lado, o útero para trás, o útero para frente. Isso é o sinal de nobile e Coulthard. O local, como seria tipo, o lugar que ele tivesse, que o deslocamento estivesse preenchido. Do que? Do neném? Não. Todo preenchido. Sim, por exemplo, o colo que você falou que fica nos vértices. Seria como se todo o vértice estivesse ocupado pelo colo. É assim, ó. Imagina que você está vendo, você está tocando. Né? Você toca o colo aqui. Aí se é um útero anterovertido, você sente assim, certo? Para frente. Você vai sentir. Entendeu? Você tocou, isso aqui é o teu dedo sentindo, ó. Ele está preenchido.
os fornes. Entendeu? Sinal de Osiander, quando você toca e sente a pulsação da artéria vaginal. Pode ocorrer em mulher não grávida? Pode, mas é mais difícil. Sinal de Jacquemier, tem gente que junta até os dois, Jacquemier-Cluj. O que é isso? Fica violáceo. O Jacquemier é o meato urinário e a vulva, fica violáceo. E o Cluj é a vagina. Tá? Então, o paciente chegou com suspeita, a gente tem que examinar ela toda, inclusive fazer toque, inclusive fazer inspeção. E outra coisa, aumento do volume uterino. Você palpa o abdômen dela, você sente o útero aumentado. É um sinal. Agora, sinais de certeza. Tá? Então, tudo isso que eu falei para vocês, a paciente pode vir com todos esses critérios. Eu não começo pela pré-natal dela. Eu não tenho certeza. Tá? Ah, mas o útero está grande, isso aí pode ser mioma. Geralmente não é. Tá tudo, né? Você tem que ter certeza. Quais são as certezas? Primeiro, eu vou lá, coloco o sonar, escuto o batimento cardíaco fetal. Acabou. Precisa de mais, não precisa nem pedir beta-HCG. Só tomem um cuidado, que eu acho que é isso que o pessoal errou quando faz pré-natal. Eu peguei uma vez uma paciente que tinha um pré-natal com os BCFs contados, estava só positivo, tá? E a mulher não estava grávida. Sabe o que eu acho que a pessoa fez? Pegou a aorta. Entendeu? Então você pega ali na aorta. Como é que eu diferencio a aorta do batimento do feto? É o número de batimentos cardíacos? Eu pego aqui, ó. O pulso da mãe. Tá tchum lá e tchum cá junto, é a aorta. E outra coisa, um feto, ele não vai bater 80, 85. Um feto, quanto mais precoce, ele é mais prematuro, mais rápido é o batimento. Já estão rodando, né, no ambulatório, algumas pessoas. Então, é rápido. A não ser que a mulher esteja num baita do estresse, subindo, correndo a escadaria que não acredito, e assim mesmo não vai chegar nessa frequência. E outra coisa, compara com o pulso. Percepção dos movimentos fetais. Colocou a mão na barriga da mulher, o negócio mexendo. Tem mulher que diz, meu mioma mexe. Eu falo, filha, só o que mexe na barriga é neném. Mioma não mexe. Pegou o movimento fetal. Agora, aonde tem movimento fetal que você já consegue sentir? PBCF. E outra coisa, o sinal de pulsos. É isso aqui, ó. Eu vou lá e sinto uma estrutura. Tudo. Dou um toquezinho. Essa estrutura sai da minha mão e volta. Só pode ser neném. Tá? Esse sinal é a partir de quantas semanas, mais ou menos? Tem que estar um pouquinho maior, terceiro trimestre, mais ou menos. Terceiro trimestre? Desculpe. Terceiro mês. Que o homem já está nascendo. Aí você não faz mais curso nenhum. É terceiro mês. Agora, como é que eu faço o diagnóstico da gestação? Tá, falei isso tudo aí. O que a gente faz na prática de verdade? Beta-HCG. Não posso falar um palavrão. Por que a gente já não faz beta-HCG? Porque essas porcarias desses sinais caem em prova. Entendeu? Confesso que eu já tentei tirar isso da aula, mas minha chefe não deixou. Podendo isso cair em prova. E é uma coisa que a gente faz. Eu não estou falando uma coisa que assim, tá ali, eu vou lá, vou ver a mama, vou fazer o toque, vou tentar. Quer dizer, tudo que eu falei antes são coisas que a gente faz, na verdade. Só não dá certeza. No final da história, o que eu vou fazer? Beta-HCG. Agora, prestem atenção, isso é questão de prova, tá? Quando tiver um atraso menstrual, muito médico pede ultrassom e erra. Por quê? O ultrassom só detecta a gravidez a partir de 4 semanas. Tá? Então a mulher chega com atraso menstrual, ele pede ultrassom, vem um ultrassom completamente normal e ele acha que ela não está grávida. Tá? Então chegou para a vida de vocês,
chegou uma paciente no consultório de vocês com atraso menstrual, é beta-HCG, e peçam do sangue, que de urina dá falso positivo e falso negativo, tá? Melhor é o sangue. E esse atraso menstrual tem um prazo assim, de quantos dias para você pedir ou... Atrasou, você já pode pedir. Atrasou, já tem 14 dias, né? Porque lembra, menstruou, aí tem que ovular, né? Então vamos começar o pré-natal. Então a gente fez o diagnóstico, vamos lá para o pré-natal. Então olha só, o pré-natal é uma consulta assim, bem diferenciada, tá? Há um mês atrás eu estava lá no shopping em Volta Redonda, encontrou uma mulher, né, que eu não via há 20 e tantos anos que eu fiz o pré-natal dela. E ela veio, me abraçou, me mostrou foto, eu fiquei deprimido, porque o garoto tinha 20 não sei quantos anos, tá? Porra, acabou comigo, né? Acabou com o meu passeio no shopping. E para você ver como é que o vínculo ele é importante. Existem alguns lugares, eu não acho legal, que não tem médico. Eu fiz R3, eu fiz lá no Fernando Figueira, não sei se vocês já ouviram falar, baita de um hospital. Lá, pelo menos na época que eu fiz, não era o pré-natalista fixo. Eu não acho isso legal, porque eu acho tem vantagens. Qual é a vantagem? Se eu deixar algum furo, o outro pega. Tem vantagem. Mas eu acho o vínculo muito importante. Tá? Então, o pré-natal, muitas das vezes, a gente age de várias formas. Por exemplo, a gente age às vezes como psicólogo. Sem querer desmerecer o trabalho do psicólogo, é claro. Como, né? Às vezes, principalmente se for uma gravidez não desejada, então a gente conversa. Sentiu que o negócio está mais grave? Encaminha o psicólogo. Às vezes a gente faz algumas orientações nutricionais, às vezes não, bem frequente fazer, tá? A gente explica sobre as adaptações que o organismo vai sofrer. A gente acompanha o desenvolvimento do conceito e, muito importante, a gente previne e detecta doenças, tá? Então, só um exemplo, a sífilis, né? Se você não detecta a sífilis, você pode ter um feto com sífilis congênita e vai ficar mal formado, entendeu? Qual seria o ideal? O ideal era, antes da mulher engravidar, fazer uma consulta pré-conceptiva, concepcional. Conceptiva também serve, tá? Olha, eu não lembro. Você fala assim, quando foi a última vez que uma paciente foi até você e falou assim, eu estou aqui porque eu estou pensando em engravidar? Eu não lembro, tá? Primeira consulta, quando é que a gente faz? O mais precoce possível, tá? Qual é o calendário de consultas? Inicialmente é mensal, até 28 semanas. De 28 a 36, quinzenal. A partir de 36, mensal. E a observação aqui, não existe alta de pré-natal, tá? Vai até o feto nascer, ok? No finalzinho mais importante, onde você tem que ficar, ó, ligado. Então, olha só. Gente, eu estou seguindo, tá? Mas a hora que vocês quiserem me interromper, por favor, tá? Vocês são de casa. Ou eu sou de casa, né? Sério. Primeira consulta. Então, a gente vai fazer aquilo tudo que a gente está cansado de saber. Vamos identificar a paciente, vamos ver os dados socioeconômicos. Aqui é muito importante saber como é que é a vida dessa mulher. Ela tem água encanada? Ela tem comida em casa? É importante saber. Onde ela mora, como ela mora. Aqui é muito... Não é que aqui é sempre importante, mas no pré-natal é importantíssimo. Porque a gente vai lá, não, ó, você precisa comer mais carne. Entendeu? Então, essas coisas a gente tem que saber. Saber os antecedentes familiares, os pessoais. Então, vem mulher para ter filho, para fazer pré-natal com a gente, que é hipertensa, que é diabética,
que tem problema psiquiátrico. Ou seja, então tem algumas doenças que a gente tem que saber, que usa medicações que às vezes não pode ser usado na gravidez. Tá? Então, às vezes a gente mesmo já troca, ou se a gente não tem essa capacidade, entrar em contato mais rápido com o médico dela, por exemplo, faz uma medicação psiquiátrica. Às vezes você não pode tirar, né? Paciente com esquizofrenia gravíssima, como é que você vai lá e vai tirar o medicamento? Não, para de tomar isso agora. Não dá, né? Então, olha, vamos entrar em contato com o psiquiatra o mais rápido possível para ver se é possível. Eu tive uma paciente que usou medicação que era teratogênica, o pré-natal todo, não tinha como tirar. O psiquiatra falou, não tem como, se tirar, ela vai surtar. E foi, o neném nasceu perfeitinho, Deus é pai, não é quadrado. Saber os antecedentes ginecológicos, como é que era o ciclo menstrual, qual método anticonceptivo que ela usava, se a gravidez foi desejada ou não, se ela fez tratamento para engravidar, se ela já teve IST ou tem, né? Cirurgias que ela já fez ginecológicas, se já teve algum problema na mama, quando ela fez o último preventivo dela, e também antecedentes obstétricos, número de gestações, se foi parto normal, se foi cesárea, se teve fósseis, se tem história de aborto, se tem história de feto morto, se teve diabetes na gravidez, se teve hipertensão na gravidez. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Quantos filhos vivos, a idade da primeira gestação e outra coisa importante, o intervalo entre um parto e outro, tá? O ideal é que tenha 2 anos de intervalo entre um parto e outro, ok? Então, até falei, nem se teve alguma intercorrência na gestação anterior ou no puerpério. Vamos conversar sobre a parte da sexualidade, quando ela teve início da vida sexual dela, como é que está a vida sexual dela atualmente. Às vezes a gente tem que quebrar alguns mitos, né? Tem pessoas que acham que se tiver relação sexual vai fazer mal para o neném. Tudo tem que ser conversado. Conversar sobre o número de parceiros. Às vezes a gente tem que orientar para usar camisinha, porque a mulher engravidou, né? Para de usar camisinha, mas só que ela tem 2, 3 parceiros. Mas tem grávida, tem 2, 3, claro que tem. Grávida é normal, ué. A libido cai em muitas mulheres grávidas? Cai, tá? Mas muitas mulheres permanecem a libido do mesmo jeito, e eu sei de mulheres que o melhor período da vida dela com relação à libido foi na gravidez, tá? Eu tenho uma conhecida que o melhor período dela é o período que é pior para a maioria das mulheres, foi o puerpério. O puerpério ficou com fogo danado. O marido não reclamou. Gestação atual. Vou perguntar se ela está usando medicamentos atualmente. Já falei, se a gestação foi ou não desejada, isso é importante. Tudo de pode para vocês. Se ela fuma, se ela bebe, se ela usa droga. E a ocupação atual, olha que coisa importante que muitas vezes a gente pode esquecer. Fez um belo anamnese. Esqueceu de perguntar, ela trabalha com o quê? Ela foi embora, né? Aí depois a gente descobre que ela trabalha dentro do raio-x do hospital. Isso já aconteceu uma vez, né? Estou vendo uma paciente, eu faço ultrassom, né? Estou trabalhando dentro do setor de radiologia. Estou vendo uma paciente, estou vendo que ela está meio assim, mas a gente fica meio assim, né? De falar, está grávida, fulana? Não. Então, né? Fiquei meio assim, mas... Falei, pô, perguntei, seja o que Deus quiser. Estou. Pô, você não pode trabalhar aqui dentro do setor de radiologia. Aí fui conversar, isso já tem muitos anos. Fui conversar com o chefe do setor de radiologia e falei, pô, a gente tem que arrumar um outro lugar para ela. Porque, por mais que tenha toda a proteção, a segurança melhor ela trabalha fora do setor de radiologia. Então, a primeira consulta. Gente, vocês viram lá na ginecologia, qual é o ideal, gente? O ideal é que uma paciente que fosse ser atendida, independente da especialidade, que ela fosse examinada de cabo a rabo, certo?
Esse é o ideal. Só que vocês sabem que não é, né? Quem é que vai no pneumologista e faz exame ginecológico? Ninguém. E não é para ser mesmo, é focado, né? Vocês passaram lá pelo nosso ambulatório de ginecologia, vocês viram que a gente foca bem na parte ginecológica. Só que aqui, a primeira consulta de pré-natal, tem que haver um exame completo, tá? Por quê? Às vezes, muitas mulheres só vão ao médico quando estão grávidas. Então, é uma oportunidade de você fazer identificar uma cardiopatia, uma pneumopatia, tá? Cara, eu não sou capaz de ouvir assim, falar assim, ó, essa paciente tem isso que um cardiologista sabe. Mas, cara, eu sei o normal. Se eu escutar aqui, eu falei, opa, isso não está normal. Então, o obstetra tem que ser capaz de falar, opa, isso não está normal. Caminha o cardiologista para ver o que é. Tá? Hipopartireoide, mucosa. O exame ginecológico também, o primeiro exame é completo. Você vai examinar a mama, vai fazer exame especular, vai fazer toque, tá? Claro, se ela já tiver com uma gestação um pouco mais avançada, eu vou medir a altura uterina, eu vou ver o batimento cardíaco fetal, vou tentar identificar a situação e a apresentação do feto, se está cefálico, se não está, tá? E às vezes, né, a gente tem que abrir mão de um atendimento odontológico. Antigamente, né, ninguém ligava, ninguém pensava nisso, que uma gestante tem que avaliar também a parte odontológica. E é muito importante. Não sei se tem dentista aqui, vai saber melhor do que eu, que é muito importante. Vamos solicitar exames, vamos ver como é que está a carteira de vacinação dela. E algumas vezes nós vamos referenciar ela para alguns serviços, né? Às vezes endócrino, às vezes psiquiatria, psicologia, nutrologia e assim por diante. Se for um paciente HIV positivo, infectologia. E outra coisa, agendamento da consulta subsequente. O interessante, o certo, é que a gestante já saia da consulta sabendo a data da volta. Tá? Sabe aquela coisa que a gente faz na ginecologia? Dá um papelzinho, ó, vai lá e marca para março. Não. O ideal no pré-natal é falar, ó, dia 15 de março você tem que voltar. Então, agora eu vou falar com vocês sobre alguns fatores de risco. Então, quando que a gente, na anamnese, a gente tem que ficar ligado, porque é um fator de risco. Primeiro, pela história reprodutiva anterior dela. Então, se essa paciente tem história de aborto, a chance dela abortar de novo é maior, tá? Claro que a gente, toda vez que eu tenho uma paciente, uma amiga, alguma coisa que sofre um aborto, eu tranquilizo, falo, isso é muito comum, um aborto é muito comum. Então, não, assim, eu abortei, vou abortar de novo. Não é assim. Aumenta a chance, é para a gente ficar ligado, não é para aterrorizar a paciente. Não, você já abortou, vai abortar de novo. Tem médico, só Jesus na causa, né? Quase mata o paciente do coração. Não arruma problema não, tá? A gente é que fica ligado. O paciente teve um parto prematuro. A chance dela ter outro prematuro é maior. Então eu vou ficar ligado. Eu vou dar aula de prematuridade para vocês, então eu vou dizer o que é ficar ligado. Fala. Deixa eu fazer uma pergunta. O aborto é independente da causa, né? Aborto. Se for provocado, aí não, né? Mas o aborto espontâneo. A não ser que ela tenha provocado e feito uma lesão no colo. Entendeu? Manipulou e gerou uma incompetência istmo-cervical. Tá? Ter história de morte fetal ou neonatal. Ter tido CIUR, crescimento intrauterino restrito. Ter tido pré-eclâmpsia ou diabetes gestacional, a chance é maior de ter de novo. O intervalo entre um parto e o outro ser menor que 2 anos, como eu falei para vocês. Ter tido macrossômico. Qual a importância que vocês acham? O paciente fala para mim, eu tive meu outro filho, nasceu 4,5 kg. O que eu tenho que ficar ligado?
Diabetes. Ah, mas você teve diabetes na gestação? Não. Às vezes passa desapercebido. Nem todo diagnóstico é 100%, né? Às vezes passou. E se ela teve alguma cirurgia uterina anterior? Não é cesárea, é uma miomectomia. Agora, característica biopsicossociocultural. Idade menor que 15 anos é fator de risco e maior que 35 anos é fator de risco. Tá? Ocupação, já conversamos sobre isso. Baixa renda familiar é um fator de risco. A gente também já conversou com isso, porque eu falei, tem gente que não tem dinheiro para comer. Quantas vezes na vida a gente fez vaquinha para ajudar pacientes? Né? Às vezes a gente tem que chegar na assistente social, esse paciente está precisando de uma atenção maior. Não é problema meu problema é escutar BCF e ver fundir, não é. Né? É o que eu falo, o pré-natal é uma coisa diferente. Baixa escolaridade, peso menor que 45 ou maior que 75 e altura menor que 1,45. Bom, então essa foi a nossa primeiro pré-natal, já vi os fatores de risco, fiz o exame completo, aí ela vai voltar, né? Inicialmente mensal, vai trazer o resultado dos exames, vou repetir alguns exames, vou ver o peso, vou ver a pressão, vou medir a altura do fundo uterino. Por que é importante medir a altura do fundo uterino, gente? Não. O que vocês acham que é importante todo mês ir lá e medir? Crescimento. Porque por ali eu estou vendo se o neném está desenvolvendo. Existem coisas que falseiam, nós vamos falar daqui a pouco. Então, medir o fundo de útero, que vai dar útero. Não, medir o fundo de útero. Tá? Vou ver como é que está a suplementação de ferro e ácido fólico. Vou, dependendo do peso, às vezes eu fazer uma orientação alimentar, se ela estiver ganhando muito peso ou menos. Tá? Tem uma coisa que é muito legal, que no SUS faz bastante, geralmente é a enfermagem que faz, eu acho bem legal, né? Alguns médicos participam também. E eu tenho visto mais também assim na parte, alguns médicos a um nível particular também fazendo algumas assim ações e práticas educativas, tipo tira uma manhã e faz um café da manhã da gestante, né? Aí orienta sobre a amamentação, é bem legal isso. Agora eu vou falar com vocês como calcular a idade gestacional, tá? A gente calcula, uma forma de calcular, uma forma é o ultrassom, ok? O ultrassom vai lá, mede e dá a idade gestacional. Quando eu der aula de ultrassom para vocês, eu vou falar sobre isso. Mas, sem o ultrassom, eu consigo calcular. A gente calcula pela DUM. Guardem, vocês já guardaram, né? A gente usa bastante ginecologia. Dia da última menstruação. E o dia da última menstruação é o primeiro dia, tá? Que ela menstruou a última vez. Pela DUM, eu posso ter a idade gestacional e posso calcular o dia provável do parto. Olha que legal. Então, eu posso. Como é que eu calculo? Então, a mulher teve a última menstruação tal dia. Eu dei um exemplo aqui, né? 13 de 1 de 2024. Ela pode vir nesse aparelhinho aqui, que é o gestograma. Não é bem um aparelhinho, tadinho. Ela coloca lá nessa data e vai dar quando é a data provável do parto. Eu posso usar aplicativos de celulares que hoje em dia existem, tá? Não vou aprender não, tem aplicativo de celular, só que celular na prova não pode. Então ela tem que aprender. E existe a regra de Nageli. Então olha só como é que é. Vou pegar aquele exemplo. A paciente teve a DUM dia 13 de 1 de 24. Ou seja, pouco tempo. Quero calcular quando que ela vai ganhar esse neném. Gente,
Eu nem gosto muito disso, sabe por quê? Passa um dia dessa data, a paciente já fica louca. Mas não era data provável. Provável. É só para a gente ter uma ideia, tá? Então, olha só. Como é que eu faço? No dia, eu somo 7. E no mês, tá? Ou eu diminuo 3, ou somo 9. Eu botei o exemplo ali em janeiro, tá? Quando é janeiro, fevereiro e março, é melhor somar 9. Fica mais prático. Quanto que é o DPP dela? Dia provável quarto? 20 do... 10. De que ano? Alguma dúvida na regra de Nageli? Pode seguir? Pode ser que vocês vão ver isso na prática também. Então, olha só, eu acho que aqui eu fiz outro exemplo. Eu fiz um exemplo aqui interessante. De uma coisa que o pessoal erra. Tá? Eu dou isso aqui na prova. Sabe quando você fala assim, vou colocar isso aqui para a galera arrebentar, não quero ninguém fazendo P3 dentro do bar? Eu vou colocar isso aqui. Aí o sujeito vai lá e erra. Olha só, preste atenção nisso. Então, olha aquele ali. 11 do 12 de 23. Calcula para mim. Qual... Ah, vou ter ali, né? Não olhem lá não, tenta aqui. Qual a data aprovada do baixo? 2004. Aqui vai ficar quanto? 18. 18 Do 9. Menos 3. do 9. De 2024. É aí que a galera erra. 24. Gente, não se esqueça, vai ter uma questão dessa. Se não cair na parte teórica, vai cair na prática, tá? Mas depois não cai nenhum dos dois, vocês me matam, né? Não se esqueçam, nós estamos no ano bissexto. Esse fevereiro tem 29. Tá ligada, Sara? 29. Então não vamos errar. Por Deus, eu tinha que saber que era bissextinha. Ainda mais que eu avisei. Tá? Ah, teve um erro de um aluno, agora eu não vou lembrar. Ah, como é que é? Ele botou assim a data, como é que é? Aí ele colocou, aí ele acertou. Botou assim, eu tinha pedido o DPP, aí ele acertou. Aí ele botou um mais. Na hora que botou um mais, eu falei, já ferrou, né? Quando falar outra coisa. Mas, se julho tiver 30 dias, é tanto. 0. Zerinho. Sem pena de ser feliz. Pô, como é que, se julho for